Olá pessoal, mais uma aula aqui da série de aulas sobre a educação física no Brasil. Agora é a nossa segunda aula então da unidade didática 2, né, a educação física no Brasil, dessa vez com a educação física eugenista. Na aula passada nós vimos um pouco sobre o contexto de inclusão da educação física no Brasil, nós vimos as características, né, da chamada educação física higienista, né, algumas representações, a partir dali a gente consegue relacionar as representações de educação física com o contexto histórico da época e também com outros períodos da história. Na aula de hoje, o objetivo é a gente conhecer o contexto histórico da educação física eugenista, compreender as características das políticas de eugenia, as características da educação física eugenista e também contextualizar as representações de educação física com o contexto sócio-histórico da época, né? Contextualização rápida do período, né? O período a ser estudado, ele vai do final dos anos de 1920 até 1940, forçando a barra até 1945, tá? Contexto de saúde muito afetado pelas condições sanitárias da época, como nós vimos na aula anterior. E o que há de novo nesse período é que no final da década de 20 passa a haver uma ampla aceitação da teoria da evolução de Darwin e também há o aparecimento de outras teorias a partir da teoria da evolução de Darwin e que tentam aplicar à sociedade humana aquelas identificações que Darwin tinha tido a partir dos animais, né? Isso ficou conhecido como o darwinismo social. Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso no decorrer dessa aula e o que isso tem a ver com a educação física, né? Então, compreendendo a eugenia primeiro, né? A eugenia, ela pode ser entendida como uma raça boa, raça forte. Nós vimos na aula anterior que a intelectualidade brasileira e as lideranças políticas desvalorizavam muito o brasileiro mestiço, né? Então, o grosso da população brasileira era de mestiços entre brancos e índios, brancos e negros, negros e índios, e que essa população era muito diferente da população europeia, né? Fato que acabou levando essas lideranças, né, que as lideranças de poder no Brasil sempre foram brancas, principalmente masculinas, a desvalorizar, né, a não ver esse povo com uma esperança de que eles pudessem sustentar uma ascensão social brasileira, né? Então a ideia de eugenia cai aqui como uma luva para o pensamento das lideranças políticas e intelectuais da época, né? Acredita-se, né, a partir da eugenia, de que a inferioridade como característica, ela é hereditária, então eu passo ela aos meus descendentes. A única maneira, então, de livrar a espécie humana da degeneração seria a gente utilizar métodos como a esterilização, a segregação e a concessão de licença para a realização de casamentos e a adoção de leis de imigração restritiva. Basicamente, o que a eugenia procurava fazer era o aperfeiçoamento da espécie humana pelo meio de casamento entre os chamados bem-nascidos, né, biologicamente. Então, nunca se iria autorizar o casamento entre um negro e um branco, por exemplo. Também nunca se iria autorizar o casamento entre um branco e um índio, pois isso poderia fazer surgir descendentes de características não desejáveis para a sociedade, né? E o desenvolvimento de programas educacionais para reprodução consciente, né, de causas saudáveis, né? O nome disso é eugenia. Basicamente, o que se pretendeu foi dificultar a reprodução de pessoas com características indesejáveis, brancos, negros, índios e mestiços, né? E favorecer a reprodução de pessoas com características desejáveis, ou seja, brancos, né? De onde que vem essa ideia de eugenia, né? Em 1883 nasceu o termo eugenia criado pelo Francis Galton, né? E que definiu como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Essa ideia racial, a ideia de raça é um termo criado pela sociedade europeia, pelos intelectuais europeus, para designar outros povos que não os europeus. Então, se a gente analisar, índio é uma nomenclatura que só é descrita para
para os americanos, né? Então, aqueles habitantes do continente americano foram chamados de índios pelos europeus, ou seja, eles não são europeus, né? Eles estão numa nomenclatura inferior, aí numa posição inferior na escala evolutiva. Da mesma forma, a escravidão se deu com um povo que não era europeu, foi principalmente com um povo índio e negro, né? Isso mostra que o termo raça ele serviu como uma justificativa para os europeus desvalorizarem e subjugarem outros grupos humanos. As forças, né, tem uma citação do Galton, de que as forças cegas da seleção natural como agente propulsor do progresso devem ser substituídas por uma seleção consciente, e os homens devem usar todos os conhecimentos adquiridos pelo estudo e o processo da evolução nos tempos passados a fim de promover o progresso físico e moral do indivíduo, né? Então, considerando que o branco europeu era o mais apto à sobrevivência, eles propuseram o seguinte: a teoria da evolução ela vai demandar milhões, milhares e milhões de anos para selecionar os brancos como os mais bem adaptáveis à sobrevivência no mundo. Então, a eugenia vai fazer isso em algumas poucas décadas. Ao invés de esperar milhões de anos para que o branco sobressaia enquanto raça, a eugenia vai fazer isso em poucas décadas, né, fazendo todo esse trabalho de seleção da natureza, né? Ainda, né, para compreender melhor a eugenia, né, seja no Brasil da era Vargas, né, de 1930 a 1945, ou também na Alemanha de Adolf Hitler, o fato é que durante as primeiras décadas do século XX, a eugenia exerceu uma forte influência sobre governos e intelectuais dos 4 cantos do mundo. Todos tinham em vista a substituição de leis de proteção social por outras, que favorecessem a reprodução dos bons elementos da sociedade, né? Utilizando o rótulo, né, de ciência para um projeto essencialmente político e ideológico, né? Por que ele é político e ideológico? Porque ele demonstra um determinado ponto de vista sobre a realidade e implica numa determinada direção para essa sociedade. Em 1929, por exemplo, se realizou aqui no Brasil o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Isso acontecia a céu aberto, né, a olhos de todos, né? A bem da saúde e desenvolvimento da raça, o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia apela para a classe médica, a fim de aprofundar a cultura nacional no que diz respeito às bases de orientação científicas da educação física, a começar pela escolha do método apropriado aos brasileiros e seu clima. Então, além de promover a esterilização daqueles possuintes de características indesejáveis, de proibir casamento e de favorecer a reprodução daqueles considerados bem-nascidos, eles também incumbiram a educação física, enquanto prática escolar, de desempenhar uma função ligada a esse pensamento político ideológico, ligada a esse pensamento racial, né? A partir, por exemplo, aí tem a foto do Getúlio, né, que era um eugenista, né? A partir de 1930, no Brasil, né, começa a se desenvolver mais fortemente esse tipo de pensamento. Em 1931, por exemplo, foi criado o Comitê Central de Eugenia, né, que propunha o fim da imigração de não brancos, né? Então não vão aceitar asiáticos, não vão aceitar africanos, não vão aceitar somente os brancos europeus, né, como imigrantes aqui. E prestigiar e auxiliar as iniciativas científicas, né, ou humanitárias de caráter eugenista que sejam dignas, né, de consideração. Então, medidas que visavam impedir a miscigenação, a mistura, né, higienismo e eugenismo se confundem no Brasil, né? Então, aquela higiene que nas décadas anteriores ela era eminentemente sanitária, agora ela passa a ser racial, busca-se fazer uma limpeza na sociedade em relação às características raciais não desejáveis ou consideradas prejudiciais, né? Aqui um evento, né, realizado na cidade de Porto Alegre em 1932, né, que é a Semana da Raça, né? Então esse tipo de pensamento era um pensamento livre, né? Qual era o papel da educação física na época? A ideia de que a melhoria e o aperfeiçoamento da raça brasileira
ela poderia ser alcançada também a partir da prática sistemática de exercícios físicos ou atividade física, né? E isso foi um dos princípios fundadores da educação física no Brasil nas décadas que se seguiram ali o início do século XX, né? Durante, então, o período considerado, de 1930 até 1945 e até próximo, né, dos anos 60, o método utilizado para isso foi um método ginástico, né, chamado de método francês, que era de origem militar, né, proveniente da escola militar normal de ginástica de Joinville-le-Pont, na França, né, e divulgado no Brasil por uma missão militar daquele país. Então, até esse período, os militares ainda exerciam forte influência sobre a educação física brasileira. Nesse texto aqui, Intelectuais, Educação e Educação Física, a gente vê como que os intelectuais da época pensavam sobre a educação e a educação física, né? Então, a gente vai, por exemplo, entre esses intelectuais, Monteiro Lobato, né, que era tido como um grande eugenista da época, e isso ainda se reflete em algumas obras dele, né? A julgar Presidente Negro, de 1928, e até mesmo Caçadas de Pedrinho, onde numa determinada citação o Pedrinho fala, né? As onças vão comer todo mundo, menos a tia Anastácia, que tem carne preta. Esse tipo de pensamento é avaliado na obra de Monteiro Lobato como um pensamento racista, um pensamento que desvaloriza o indivíduo de pele preta frente aos outros, né? Numa terra, uma citação dele no conto Urupês, né? Numa terra radiosa vive um povo triste, né? A primeira menção aí ao povo brasileiro de uma maneira negativa, né? Para os explicadores do Brasil da década de 1910 e 1920 e se seguindo, o problema estava em como sanear as imensas populações de Jeca Tatu. A ideia do Jeca Tatu também é uma criação do Monteiro Lobato no conto Urupês, e espalhados pelo território nacional. Moralizar seus corpos, desmistificar o mobiliário cerebral do Jeca, né, que é a ideia das superstições, né, e o suculento recheio de superstições. Então, Monteiro Lobato, em 1918 já, né. Encenação de um povo brasileiro, né, predominava nesse tipo de escrito encenações de um povo brasileiro privilegiando imagens da doença, do vício, da degenerência e da ausência de caráter. E se tentava, por exemplo, associar o indivíduo miscigenado racialmente, segundo o pensamento da época, até mesmo a tendência criminosa. Então, você tinha que cortar o mal pela raiz e evitar que esse sujeito continuasse existindo, porque ele que se tornaria o criminoso mais tarde, né? Para a Holanda Loyola, que é uma autora da época, né, que era uma das editoras da revista Educação Física, que já existia na época, a educação física ela deveria, né, ser compreendida como um poderoso elemento de eugenia, porque ela fornece os elementos suscetíveis de desenvolver e aperfeiçoar as qualidades físicas e morais do indivíduo, por um lado, provocando a força, a resistência, a destreza, a saúde, o equilíbrio das grandes funções orgânicas, a beleza das formas e a anatomia das proporções. Não muito demais, não tem nada demais colocado aí, exceto pela associação de tudo isso com o pensamento da eugenia. Segundo o Amoros, né, que foi um dos criadores do método ginástico da França, a ginástica na França, por exemplo, ela deveria abranger, né, a prática de todos os exercícios que tornam o homem mais corajoso, mais intrépido, mais inteligente, mais sensível, mais forte, mais habilidoso, mais adestrado, mais veloz, mais flexível e mais ágil, né? Predispondo a resistir a todas as intempéries das estações, né? Contrariedades da vida, né? A vencer todas as dificuldades, a triunfar de todos os perigos e todos os obstáculos que encontre, a prestar, enfim, serviços, né, assinalados ao Estado e à humanidade. Aqui a gente vê uma forte relação, por exemplo, com a ginástica servindo como forma de preparação militar. Basicamente, o Amoros ali, né, ele descreveu um soldado, né? No método do Amoros, aqui como características gerais, a gente vê que as bases estão nos conceitos anatomofisiológicos, psicológicos e morais. Os objetivos, né, era uma educação do homem universal, físico, psicológico e moral. Os métodos que ele utilizava, né, era um método que ele chamava de civil para as pessoas comuns, industrial, né, para as pessoas para os trabalhadores, o militar,
a médica e a cênica, né? No Brasil, esse método chega em 1907, né, o método francês. Em 1921, ele é implantado oficialmente pelo Decreto 14.784 e em 1929 ele é estendido a todas as escolas, perdurando até quase 1960. E aqui a gente vê algumas características comparadas dos principais métodos ginásticos que apareceram pelo Brasil. E o que é importante de se pontuar é que os objetivos desses métodos estavam em eugenizar, higienizar e disciplinar. Independente das características de cada um ou da origem de cada um desses métodos, os objetivos deles eram os mesmos.